E aí, galera, beleza? Vamos nessa hoje com a crise de 1929, ou a grande crise, ou queda da Bolsa de Nova York, etc, né? Tá, vamos entender. 1929, repara que é um dos episódios daquilo que acontece no período entre guerras. A Primeira Guerra acabou em 18, a Segunda Guerra começa em 39. Nesse período chamado Entre Guerras, acontece, entre alguns episódios importantes, a crise de 29. Então, a gente está falando do fim da década de 20, né? Já se passaram quase 30 anos de século 20 e algo acontece nos Estados Unidos que vai interferir para o mundo praticamente todo, para o mundo capitalista, né? A União Soviética não passa pela crise de 29, porque a crise de 29 é uma crise do liberalismo, é uma crise da burguesia, é uma crise do capitalismo. Como a União Soviética era socialista e não era capitalista, então ela não atinge a União Soviética. Mas vejamos então o contexto, para daí a gente ir afunilando a informação. Então vocês estão vendo aí, com o fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos é uma potência, a Europa tem débitos para com os Estados Unidos. Lembra que os Estados Unidos entrou na segunda metade da guerra e ele emprestou, né, dinheiro para a Europa se reconstruir. E terminada a guerra, os europeus estão pagando suas dívidas, não é? Portanto, a grana está indo para os Estados Unidos, o que colabora para que a década de 20 nos Estados Unidos seja uma década de euforia e de muita grana, né? Rolando. Por outros elementos também que vão além desse empréstimo, que vão além da Primeira Guerra tal, que já tem a ver com a história dos Estados Unidos em si. Né? O fato de ter investido na indústria desde o século XIX, isso vem numa crescente, adotando um modo de pensar político que a gente já estudou, que é o liberalismo econômico. Né? Então, assim, Estados Unidos, indústria forte, muito lucro, porém, quem produz muito, a superprodução, exige o consumo. E se produz muito, uma empresa produz muito, mas ninguém compra, porque existe um subconsumo, essa empresa tende a passar por crises, ou dependendo da crise, ser levada à falência. E então, cresce a atividade industrial, cresce o lucro, mas não cresce o mercado consumidor. Existe uma euforia propagandística, né, com base na American Dream, né, o Highway of Life American, né, modo de vida americano nas propagandas, que é um modo de vida voltado para o padrão do consumo, típico da necessidade capitalista, né? É natural, é da natureza do capitalismo ter a necessidade de vender, comprar, produzir e consumir, né? Então é muito orgânico dos Estados Unidos e do capitalismo funcionar dessa maneira. Essa é uma característica do liberalismo econômico, né? E então, diante dessa superprodução, porém desse subconsumo, a gente já começa a prever que a conta não fecha e que, portanto, algo está para dar errado ao fim da década de 20. Então, essa euforia ela é muito mais propagandística do que real, porque a propaganda gera a ilusão de que as pessoas estão consumindo, mas na prática e na realidade não o estão. Somado a isso, então, no dia 24 de outubro
de 1929 acontece a gota d'água, que é a quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Então, donos de ações que especulavam na bolsa, comprando e vendendo suas ações através de papéis, na época, com papéis, se veem sem dinheiro. O papel, teoricamente, valia uma quantidade X em dinheiro. O papel, as ações. Se as empresas começam a quebrar, o papel que você tem, a ação que você tem relacionada à empresa que você comprou, perde o valor. E então acontece essa queda nas cotações e os donos das ações se veem sem dinheiro. Empresas falindo. E eis então o resultado final dessa crise que a gente já estava antevendo, que é uma crise relacionada ao liberalismo, quando o liberalismo é desenfreado. Esse foi o aprendizado da crise de 29, né? Vamos ver umas imagens. Tá aqui então uma propaganda da época, né? Uma família típica de classe média com o seu carro, marido e esposa, felizes, sorridentes, vestindo chapéus, né? Portanto, consumindo carro, com seus filhos, seu cachorro, um modelo de vida feliz, viajando, passeando, né? Fazendo referência à lógica do consumo na propaganda. A propaganda existe para isso, entre outras coisas. Mas então, ó, there's no way like the American way. Então, não há caminho como o caminho americano, né? Fazendo referência ao liberalismo, ao capitalismo. E o alto modo de vida americano, né? Relacionando esse alto nível ao alto nível de consumo, demonstrado nas propagandas. Mas, como a gente bem sabe, nem sempre isso é possível para todos, e a partir da crise de 29, está uma fila de desempregados. Né? Então, acho que o fotógrafo, quando ele enxergou esse olhar, eu imagino que ele deva ter pensado em alguma ironia, né? O mais alto padrão de vida americano gerando esse tipo de realidade. Olha, outra fila, né, de desempregados aqui, sopa livre, sopa de graça, e café e bolacha livre para unemployed, para desempregados. Então, imagina, né? É aquela coisa, quando a gente passa por crise, as pessoas que têm um pouco melhor condição, oferecendo pequenos e poucos benefícios dentro do seu limite, dentro do possível, para colaborar com as pessoas que são mais necessitadas. E aí está um exemplo, né, de pessoas oferecendo café e bolacha e sopa para tentar alimentar as pessoas que são desempregadas. Pensa assim, várias empresas quebrando demitem seus funcionários. Então a elite e a classe média quebrando ao mesmo tempo que os pobres que já vivem numa dificuldade são desempregados também. Então são níveis de crise, né? Uma coisa é a gente pensar um nível de crise que atinge os mais pobres, os mais necessitados econômicos. Outra coisa é a gente falar num nível um pouco mais grave que é atingir a classe média. Aí a classe média se manifesta de uma maneira mais raivosa. E a outra coisa é falar de grandes crises, como a crise de 29, que atinge a elite, atingiu os Estados Unidos inteiro. Lembra, os Estados Unidos, ele é o topo do mundo dentro da lógica capitalista. Se o topo do capitalismo está em crise, imagina para o resto do mundo. Porque os Estados Unidos vai parar de comprar, que ele não vai ter dinheiro para comprar as coisas que ele comprava de outros países. Haja visto
aquilo que ele comprava no Brasil, o cafezinho brasileiro. Cafezinho a gente pode abrir mão. Tem coisas que dá para abrir mão, tem coisas que não. O cafezinho brasileiro dá para abrir mão. Como o Brasil era monocultor, só produzia café, o Brasil é atingido pela crise de 29 também. Então imagina aquele efeito dominó. O primeiro dominó é Estados Unidos. Quando cai o primeiro, vai atingindo os outros, passa pelo Brasil e por todos os outros países, né? Então é a crise do liberalismo. E não é uma crise básica, é uma grande crise mundial, né? Muitos empresários se suicidando, pessoas vivendo no medo, no desespero, na fome, não é? E como superar essa crise? Através do New Deal. Então, o Roosevelt, que estava na presidência na época, ele adota uma prática chamada New Deal, que nada mais é do que o inverso do liberalismo. No liberalismo econômico, existe a liberdade, liberalismo, de compra, de venda, de importação, exportação, não tem regra, é desenfreado. Isso gerou um problema, a crise. Então, peraí, vamos deixar de ser livre e vamos intervir. Então, você não deixa livre a economia, você intervém para tentar controlar e regular os preços, para tentar superar a crise, não é? Então, ele passa a emitir papéis moeda, vocês estão vendo aí, emitir papel moeda, financiar, né, projetos de emprego, estimular o crédito para gerar emprego. Então, essa intervenção feita pelo Estado começa a resultar situações positivas a longo prazo, né? Porém, tentando negociar aqui e ali, não é? Eu estou pensando uma coisa aqui, mas eu iria me estender muito aqui nesse exemplo e eu estou tentando ser o mais enxuto possível aí na explicação, tá? Para ela ser mais teórica. Então, liberalismo entra em crise, para superar o Estado passa a intervir na economia, certo? Só relembrando, gente, porque às vezes é uma questão que pode acontecer. O liberalismo tem prós e contras, assim como a intervenção estatal também tem prós e contras, não é? Talvez, não sei, seja necessário o equilíbrio entre as duas mentalidades, a mentalidade liberal burguesa e a mentalidade de intervenção do Estado. Tanto uma quanto outra pode trazer em si bons patrões e bons políticos. Tanto uma quanto outra pode trazer maus patrões e maus políticos. A questão não é o liberalismo ou a intervenção do Estado. A questão, talvez, para acontecer um equilíbrio, talvez, a coisa é muito profunda, né, para ser dita assim, seja o grau de costume, de atitude, de moral e de ética das pessoas envolvidas para tentar resolver tanto um lado, os problemas de um lado, quanto de outro. Tudo bem, gente? É isso então. Para a gente não se estender muito mais. Valeu, até a próxima.